O período Filadélfia da história da Igreja, do ano 1750 até o arrebatamento da Igreja. Os primeiros anos alegres da Reforma, quando o Evangelho era pregado com poder e almas eram salvas, logo deu lugar à aceitação de uma profissão de fé nominal que se tornou a marca característica do denominacionalismo protestante. A aceitação das cerimônias de batismo infantil e confirmação produziram cristãos nominais com pouca evidência de vida divina. Este é o tipo de morte refletido no período sardo, uma indiferença que logo foi evidenciada pela onda de infidelidade que varreu a Europa depois da Revolução Francesa em 1793. Com o protestantismo, o fundamento para o agnosticismo foram lançados com o aparecimento da Escola de Crítica Superior no Departamento Teológico das Universidades Europeias, quando J.G. Eichhorn, de 1752 a 1827, publicou a sua principal obra, em 1787, Introdução ao Velho Testamento. Esta se tornou o livro-texto para aqueles que queriam lançar dúvida sobre a inspiração divina das Escrituras. A principal ajuda para a expansão da incredulidade na Inglaterra foi a publicação em 1830 a 1833 do livro de Charles Lyell, Princípios de Geologia, que com sua interpretação do registro geológico das rochas da Terra, lançou a base para a teoria da evolução de Charles Darwin. A publicação de Charles Darwin da Origem das Espécies em 1859 levou a infidelidade às escolas e colégios e lhe deu uma capa de respeitabilidade. Os homens agora tinham apoio científico para sua infidelidade. Contra este pano de fundo de infidelidade, havia uma verdadeira obra de Deus na recuperação de certas verdades bíblicas que, como consequência, trariam muitas bênçãos. Estas verdades são previstas na mensagem do Senhor à Igreja da Filadélfia. Pode ser resumidas das seguintes formas. Primeiro, verdade evangelística. Nas partes do mundo que de fala inglesa, o período de 1730 a 1800 é conhecido como o Grande Despertamento, quando, através da pregação de George Whitefield, 1714 a 1770, e John Wesley, de 1703 a 1791, grandes multidões nas Ilhas Britânicas foram salvas. Um segundo grande despertamento se seguiu no século XIX, quando Deus levantou outra geração de pregadores do Evangelho, dos quais os mais conhecidos são Moody, 1837 a 1899, Charles Spurgeon, 1832 a 1892. Verdadeiras conversões levaram a uma verdadeira preocupação pelas almas, e foi nestes anos que o movimento mundial missionário levou o Evangelho até os confins da terra. Nome de homens e mulheres se destacam que falam de sacrifício e trabalho para Cristo. William Carey, 1761 a 1834, na Índia. Hudson Taylor, de 1832 a 1905, na China. David Livingstone, 1813 a 1873, e F.S. Arnold, 1858 a 1914, na África, são apenas alguns dos nomes que representam o zelo missionário no mundo. Verdadeiramente pouca força, no entanto, o Senhor disse: diante de ti pus uma porta aberta. É impressionante que foi justamente neste período que o empreendimento missionário foi descoberto.
Segundo, verdade eclesiástica. Quando verdadeira conversão incentiva homens e mulheres a estudar e examinar as Escrituras, não devemos nos surpreender com o surgimento de novas verdades que estavam encobertas debaixo da tradição e profissão nominal. Foi nestes anos que a lealdade às Escrituras, guardaste a minha palavra, e lealdade ao Senhor, não negaste o meu nome, levaram muitos a questionar a sua associação com o denominacionalismo. Esta nova preocupação levou muitos cristãos a procurar voltar ao modelo simples do Novo Testamento, de reunir-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. O resultado foi o estabelecimento de grupos sem vínculos denominacionais em muitos lugares através de todo o mundo, aproximadamente no mesmo período. Os lugares mais conhecidos, devido à sua história subsequente, foram Dublin e Plymouth. Mas estes lugares foram apenas representativos de um movimento mundial. Homens como John Nelson Darby, de 1800 a 1882, George Mueller, 1805 a 1891, e William Kelly, de 1821 a 1906, foram apenas representantes de uma multidão de homens piedosos que Deus levantou para ensinar estes princípios de reunião baseados nas Escrituras, sem todos os acréscimos da tradição. Nestes ajuntamentos, uma vida compartilhada em Cristo, uma liberdade compartilhada no Espírito e a luz compartilhada das Escrituras levou a uma apreciação especial do amor fraternal gozado em Cristo. Verdadeiramente, uma experiência Filadélfia. Muitos opositores, a exemplo do versículo 9, tiveram que admitir que o Senhor tinha amado aquele simples ajuntamento de cristãos que o honravam na sua maneira de se reunir. Igrejas iniciadas neste modelo neotestamentário têm surgido devido ao exercício espiritual daqueles anos e podem ser encontradas em todas as partes do mundo. A palavra característica de Cristo descreve este movimento com exatidão, pouca força. Terceiro, verdade escatológica. Devemos observar que Cristo faz referência direto à sua mensagem à igreja em Filadélfia, que os santos seriam preservados da hora da tentação, que vimos na exposição ser o período da tribulação. Não devemos esquecer que, neste período, Filadélfia, do testemunho da igreja, vindo depois da pregação do Evangelho e da ênfase dada ao modelo bíblico de reunião, a verdade da vinda do Senhor para buscar a igreja no arrebatamento foi redescoberto. Associado a esta recuperação da verdade, estava uma apreciação total nova do ensino relacionado aos acontecimentos do final dos tempos, centrados no arrebatamento pré-tribulação. Estas verdades haviam sido, durante muitos séculos da história da Igreja, não totalmente desconhecidas, mas grandemente mal interpretadas e ignoradas. Neste período, Filadélfia, elas foram trazidas novamente à luz pelo Espírito de Deus. O Senhor previu este exato fato nesta mensagem à Igreja em Filadélfia.